Vamos dar início a mais uma aula de filosofia e nessa aula nós iremos falar sobre paz e tolerância. Olhares sobre a paz. Olhar para a realidade na qual identificamos conflitos, exclusão e desamparo. Abre a possibilidade de refletirmos sobre os contrastes nas condições em que se encontra a humanidade. Alguns com oportunidades de realização social e pessoal, enquanto muitos são excluídos delas. Como as pessoas podem reagir ao identificar tais situações? Como podem se expressar ao se sentirem desamparados e excluídos? Será que sentimentos, reflexões e atitudes podem, em certa medida, revelar como cada pessoa vê o mundo e a si mesmo nele? A paz é um tema que pode ser pensado quando se está à sua procura, mas também quando percebemos que ela está sendo ignorada. Se algumas pessoas consideram a guerra legítima quando ela ocorre em busca da paz, o que entende por paz? E você, já se perguntou qual os significados dessa palavra? Então, considerada em primeiro momento como tranquilidade, a paz também pode ter o sentido de ausência, de guerra e conflito. Seu conceito, analisado de forma mais profunda, refere-se ainda à realização plena dos potenciais das pessoas, nos aspectos mental, social e também emocional, levando-os à superação das dificuldades e da violência. Outro aspecto que pode ser identificado na contemplação desse conceito é a ideia de comunhão, uma comum união, quando a convivência é vista como uma condição para efetivar a paz. Aí, dessa maneira de olhar, uma paz sem os outros, mantida pelo isolamento da pessoa, que ignora as condições dos demais indivíduos ao seu redor. É parcial e muito frágil. Portanto, podemos ver a paz como uma conquista social, participativa, que exige manutenção e cuidado, e com ela é provável encontrarmos os termos tolerância, respeito, empatia e diálogo. E eles representam valores importantes para o que priorizam a paz nas relações com os outros, esforçando-se para construir uma cultura da paz. Essa prática deveria receber muito mais incentivos e méritos pela contribuição que oferece à sociedade. Afinal, uma cultura de paz torna-se condição para a sobrevivência da humanidade. Sem ela, a guerra destruiria tudo. Então, sobre esse título, Olhares sobre a Paz, então a gente percebe que a palavra paz ela pode ser representada em vários contextos, mas o maior contexto citado aqui é o sentido da paz, principalmente no sentido da ausência de guerra, né? que deveria ser algo, né? que tiver algo em que as pessoas busquem constantemente para que consigam viver com mais tranquilidade e menos conflito. Aí vocês irão responder essas questões da página 15, com base na análise dessa obra de arte. Essa obra de arte de Cândido Portinari. Então, com base nessa obra, vocês irão responder todas as questões, inclusive a terceira questão. Aí vocês irão responder também, dando continuidade aí à página 16, onde vocês vão encontrar a quarta questão. E a quinta, vocês não precisarão responder, tá? Só, nesse caso, até a quarta. E na página 17, que vocês irão responder. E na página 17, vocês irão responder a hora de filosofar. Na hora de filosofar, vocês irão responder todas as questões aí do pontinho branco ao lado, todas com justificativa, de preferência no caderno, fica mais fácil para visualizar. Então, vamos para o tópico falando sobre o valor da tolerância. A tolerância é um valor frequentemente relacionado às práticas que promovem a paz. Já a sua ausência, ou seu inverso, a intolerância, vincula-se às práticas de marginalização, exclusão, violência e discriminação e se aproxima de maneira
drástica das formas de guerra, sendo uma de suas principais causas. Logo, encontrar o significado de tolerância e perceber suas formas de aplicação podem contribuir para melhorar a convivência entre as pessoas. Talvez saber o significado de tolerância não seja o suficiente para adotá-la na convivência, mas considerar sua importância pode ser o primeiro passo. Além disso, observá-la nas atitudes dos outros e exercê-la nos nossos atos ajudam na compreensão e na demonstração de que ela se constitui algo maior do que discurso e palavras. Aí vocês irão para a página 18 responder essa atividade, certo? Observe a tabela a seguir e reflita sobre os exemplos de atitudes que exprimem tolerância, pouca tolerância e intolerância. Analise e comente tais exemplos com os colegas. Nesse caso, vocês irão fazer um comentário no caderno de vocês. Aí vocês vão ver vão analisar cada um desse contexto aqui, vão dizer que se é pouca tolerância, se existe tolerância, se é pouca tolerância e intolerância, né? E vai dar uma justificativa. O que vocês acham? Aí tem um material aqui de ética e cidadania, nessa mesma página 18, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura da Declaração dos Princípios sobre a Tolerância, certo? E quando vocês fizerem essa leitura, vocês irão responder a seguinte questão, que já está lá na página 19. O que mais lhe chamou a atenção na leitura de cada um dos itens dessa declaração e o porquê, né? Vocês vão ler 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, né? Que está lá na página 18 e termina aqui na página 19. Aí na sequência irão responder a hora de filosofar, certo? As perguntinhas falando sobre tolerância. Preferência no caderno. Aí vamos para o tópico estatal de política. Vimos que algumas vezes a tolerância surge como prática, mas ainda há situações em que ela permanece como uma ideia a ser alcançada. Observamos ainda que ela não é algo isolado, pois se conecta com em outros aspectos da vida social. Pensando nisso, identifique de que modo ela se relaciona com a política. Até aqui você pode perceber que muitas leis, acordos, documentos defendem ideias coletivas, como justiça social, a paz e a tolerância. Isso mostra que, além de serem sonhos ou ideias, as leis se relacionam com a política. Afinal, os esforços para realizá-las e os obstáculos a essa realização nascem muitas vezes de decisões e ações políticas. Isso significa que a justiça, a paz e a tolerância dependem das relações de poder entre os indivíduos e os povos, e também da participação de cada um nas escolhas que dizem respeito à vida de todos. É um grande engano entender a política como coisa de política, como algo que cabe apenas aos que foram eleitos para exercer cargos de governo. Afinal, quem os elege somos nós. Por meio do voto, concedemos a essas pessoas o poder político, ou seja, a possibilidade de elaborar leis que interferem em nossas vidas, bem como executá-las e fiscalizar seu cumprimento. Além disso, não somos apenas indivíduos com interesses particulares, mas cidadãos com interesses coletivos. Em nome desses interesses é que devemos escolher e eleger nossos governantes. No Brasil, o voto é permitido a partir dos 16 anos e é obrigatório a partir dos 18. Portanto, em breve, vocês poderão exercer esse direito, pelo qual tantas pessoas lutaram no decorrer da história. Você se sente preparado para assumir essa responsabilidade? Compreende que o ato de votar pode ser uma contribuição para um mundo melhor, tão desejado pelas pessoas? Por outro lado, votar não é a única maneira de participarmos da política e exercermos o poder. Você sabia que o sentido geral da palavra poder é a capacidade ou possibilidade de agir? Então, a gente percebe que a questão política, muitas pessoas acham
que eleger um candidato não vai interferir ou não tem nada a ver com a questão da melhoria, né? Sobre a questão da justiça, né? Que é o nosso que a gente vem falando tanto sobre como viver bem, a questão de justiça, de paz, né? Então muitas pessoas acabam voltando por dinheiro e esquecem de analisar o principal, né? Que os nossos representantes eles deveriam ser escolhidos pensando bem da maioria, né? Então bem comum e que trouxesse mais benefícios para a maioria, não para um pequeno grupo, que infelizmente é assim que funciona. Aí, reflexões divertidas. Então, considerando a definição de poder vista anteriormente, reflita sobre as charges de partição política que você já tem, mesmo antes de se tornar um eleitor. Aí quer alguns exemplos, então considere as seguintes questões para avaliar seus próprios gostos e suas atitudes de escolha. Aí aqui tem uns exemplos. Quando utiliza um bem público, você toma o mesmo cuidado que dedica aos seus objetos particulares ou age como se ele não pertencesse a ninguém? Ao conviver com os outros, você respeita diferentes opiniões e modos de ser ou procura impor suas ideias e vontades? Como você reage às piadas preconceituosas que ouve no dia a dia? Quais são as suas músicas, seus jogos, filmes e programas de TV preferidos? Procura evitá-las ou contribuir para a sua divulgação e popularidade? Já percebeu que, ao lidar a sua audiência e até o seu dinheiro adquirindo produtos relacionados a eles, você exerce o poder de divulgar os valores positivos ou negativos que eles representam? Então, vocês vão ver aqui que tem 6 indagações. Aí eu vou pedir para vocês fazerem um pequeno vídeo respondendo, dando a opinião de vocês sobre esses questionamentos. E esse vídeo valerá como ponto extra, tá? Aí o aluno que fizer e me enviar, não se preocupe, que eu não vou estar divulgando nas redes sociais, eu vou só analisar e colocar aí o ponto extra. Valerá um ponto extra para quem fizer. Aí, continuando, vocês vão responder essa questão da página 21, que tem aí atividades que vocês irão colocar o significado de cada uma dessas palavras aqui que está destacado, que tem um ponto destacado em verde, e citar um exemplo. Lá na página 22, vocês irão responder esse aqui, essas questões, né? Todas, né, se possível, com justificativa, já que nesse vídeo vocês vão perceber que o conteúdo é curtinho, tem mais atividade do que o conteúdo em si. Inclusive, nós estamos, né, encerrando o módulo nessa aula. Nas próximas aulas que eu irei gravar serão orientações para vocês conseguirem concluir a nota do 4º bimestre, e também vou estar passando orientações para a gente, para vocês, nesse caso, adquirirem a nota de vocês do 2º bimestre, que foi o período que não houve professor para me substituir, enquanto eu estava de licença maternidade. Sim, continuando. Aí virão responder aqui, que é a página 22, finalizando aí com a hora de estudo, que é a página 23, 24, 25 e 26, certo? Então, aí eu vou dar um prazinho maior para vocês responderem, já que foram muitas atividades. Eu vou dar para vocês um prazo de até sexta-feira da próxima semana, certo? Essa semana não, né? Então, essa aula, ela está sendo divulgada pelo horário de aula na quarta-feira, então vocês vão ter mais de 8 dias, porque vocês poderão me entregar até sexta-feira da próxima semana, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo privado, pelo WhatsApp. Outra coisa também, nós não iremos fazer prova, então as notas de vocês serão distribuídas da seguinte maneira: as atividades respondidas que vocês enviaram para mim do módulo valerá 2 pontos. A trilha que vocês fizeram valerá 4 pontos. Lembrando que são 2 etapas de trilha. Eu passei a primeira etapa
Depois eu irei passar a segunda etapa, são 4 questões. Então, valerá 4 pontos as trilhas. 2 pontos das atividades módulo, do módulo que eu acabei de falar. 2 pontos do trabalho, que foi a história em quadrinhos. E 2 pontos das atividades do caderno de atividade, que eu vou estar passando a orientação nas próximas aulas. Finalizando aí os 10, né? Então, até a próxima semana.